Bom, pessoal, olha só, nós vamos dar uma abordada na questão do contexto da educação, porque na primeira, né, na atividade da aula passada, vocês trabalharam com um artigo e levantaram várias hipóteses dos problemas, né? O porquê que a educação no nosso país é um dos problemas e vários trabalhos evidenciaram, né, a evasão, a falta de investimentos e tudo mais. E hoje a gente vai trabalhar alguns pontos que eu acredito que devam ser melhorados, que nós tenhamos que ter mais investimento. A gente vai ver que esse investimento também não é somente financeiro. E a gente todo ano está sempre na questão, né, do que fazer. Então, na verdade, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho nessa linha. Vou trazer uma reflexão de Cortella, que eu acho que é bem pertinente para o que nós estamos discutindo, tá? Então, uma das primeiras coisas, né, é a questão da qualificação docente. Gente, é uma coisa que se bate muito nessa tecla sobre a questão de qualificação. Vários programas de incentivo à qualificação docente remetem os professores, eu vou fazer pós-graduação, e aí tem professores que fazem 2, 3, 4 especializações, mas a qualificação docente, que é aquele cerne que deve ser trabalhado, a formação do professor nos processos de aprendizagem não são discutidos, né? Eu enxergo a qualificação docente onde tu consiga trabalhar habilidades e competências no professor, que o professor descentralize a questão do ensino, achando que o professor é o centro do processo e, na verdade, é o aluno que é o centro deste processo de ensino e aprendizagem. Então, na verdade, essa divisão de pensamento faz com que hoje nós tenhamos uma alta elevação de professores especializados, mas sem formação. Porque para te fazer uma boa especialização, tu tem que estar dentro da pesquisa, né? Tu tem que pesquisar, tu tem que ir a campo e tu tem que descentralizar essa questão da questão do poder centrado ao professor. O professor tem que chegar à conclusão que ele sozinho não faz educação, que ele detém algumas técnicas que possam favorecer a sua metodologia em sala de aula, mas ele não percebeu ainda que o aluno ele é o centro. Eu planejo do aluno para na verdade é do micro para o macro. Então nós temos que fazer essa desconstrução. Não é fácil porque nós temos muitos, né, profissionais ainda formados naquela concepção que o professor bom é o professor que reprova, né? E não o professor que ensina, o professor que facilita o processo de aprendizagem. Facilitar o processo de aprendizagem não é, entre aspas, dar nota. Facilitar o processo de aprendizagem é fazer com que o aluno aprenda de uma forma significativa, né? Que o aluno não pode externar aquilo que aprendeu da mesma forma que o colega aprendeu. Então nós temos várias formas. O conhecimento até pode ser trabalhado de uma forma mais, poderíamos dizer, homogênea, mas a recepção deste aprendizado, ou até a própria verificação, não vamos falar em medição porque não podemos medir a educação, mas essa verificação ela pode vir de vários formatos. E aí é um dos tabus que o professor tem, né? Ele acha que na verdade, ou ele, quando eu falo, é o educador, em sua maioria, porque as pesquisas evidenciam isto, né? Ele acha que, na sua maioria, os alunos têm que entregar um conhecimento, um produto de uma forma homogênea. Mas o aluno A, ele não aprende como o aluno B, né? Então, é uma discussão que permeia muito esses campos, e a saída não é fazer com que o professor simplesmente faça uma formação continuada, mas que essa formação continuada tenha qualidade, né? Eu acho que o professor tem que entender que o poder está em suas mãos da mudança, mas o centro do processo de aprendizagem é o aluno. A questão da remuneração, né? Batemos de fato. Mas um professor que tem uma formação medíocre, ele não vai conseguir exigir de uma forma objetiva, de uma forma
séria a sua remuneração. Nós temos hoje uma classe desmantelada, destruída, porque o professor, enquanto classe, ele não amadureceu que ele tem, na verdade, a educação em suas mãos. Então a remuneração, né, tem essa chave que eu gosto muito do Cícero. O Cícero traz algumas chaves interessantes. A gente tem exigências para estar numa sala de aula trabalhando. Ensino superior. Quem vota as políticas de educação não tem essa formação exigida. Então eu acho que já começa no Brasil essa distorção, né? Nada contra saberes populares, nada contra a formação média, não é este parâmetro. Mas se tu exige de um educador o ensino superior, a quem vota as leis para a educação, quem rege a questão das finanças, deveria ter também o ensino superior adequado à função que exerce. Então o problema na remuneração, creio, né, que é a falta de união de classe dos educadores. Enquanto eu fecho a porta da minha sala e vou cuidar da minha aulinha sem cuidar da questão do contexto da escola, do contexto do município, do estado e do Brasil, eu estou, né, desmantelando, eu estou destruindo com a classe. Enquanto a gente não tem uma revisão séria nas políticas, né, em todo o contexto, que eu exija a formação adequada para todos os segmentos, a remuneração, e se a gente fazer comparativos, o que ganha, por exemplo, um vereador, um deputado, isso vai se estender, essa discussão muito ampla, né? Realidade do aluno, né? E a gente entra numa outra discussão, que é a questão, né, de que não existe uma unidocência. Não sei se a palavra unidocência cairia aqui, mas na verdade não existe uma ligação entre as partes, fazendo com que o professor tenha um trabalho transdisciplinar, interdisciplinar. Então, na verdade, é uma outra, né, questão que deve ser discutida, que deve ser melhorada. Uma solução há tempos atrás, que acreditavam que daria certo, é colocar a educação por áreas da natureza, né, onde se juntariam os professores da área. Mas foi um fracasso total. Porque não importa se tu junta as áreas, se as avaliações são separadas, se não é discutido o melhor processo para determinada área para o aluno. Então, estamos longe ainda desse arranjo, né? Eu, quando leio algumas coisas, por exemplo, da Finlândia, eu fico apavorado, porque a Finlândia trabalha no contexto que se planeja junto, né? Propõe alguma atividade, quais as habilidades e competências que eu preciso lá da matemática, que eu preciso da biologia, que eu preciso da língua portuguesa, para me trabalhar, para me formar um projeto, fazer com que o meu aluno resolva problemas. Então é um outro contexto bem complicado, né? E aí eu trago um vídeo de 2 minutos do Cortella, que ele fala uma coisa que eu acredito muito. Para mim, o problema da escola está na sala dos professores, e vocês vão entender o porquê, tá? Então, creio que nós ainda tenhamos que evoluir muito ainda, né, enquanto escola. Curioso. Quem aqui é professora ou professor, se você acabou de entrar na atividade de docente, se você é um funcionário novo na Câmara ou na Prefeitura, vou te dar um conselho. Se você quiser ter uma vida que seja relevante, que cresça, ouça o que eu vou dizer. Afaste-se de funcionário velho. Afaste-se de funcionário velho. Aproxime-se de funcionário idoso. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que é morno, que acha que já sabe, que não precisa mais se mexer. Afaste de professora velha na escola. Sabe como é que é professora velha? Idosa é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho é aquele que é morno. Quer ver um exemplo? Você chega numa escola cheia de ideias, quer fazer coisas, a professora velha fala assim, sossega aí. Com o tempo você vai aprender. Quando você estiver no meu tempo de serviço público, você vai ver. Sossega, fica na tua. É só mudar governo, as coisas voltam ao que era.
Afaste de funcionário velho. A pessoa velha, ela faz mal. Ela é homicida. Isto é, ela assassina as condições de vida coletiva numa comunidade. Se ela estiver na atividade pública, pior ainda. Você já imaginou? Aproxime-se de gente idosa. Gente idosa quer aprender, frequenta a escola, vem para debate, lota um auditório na Câmara. Os que têm mais idade aqui, alguns perguntariam, tal como eu, o que você veio fazer? Quero continuar aprendendo, sabendo, indo buscar. Há pessoas que acham que já sabem. Ah, não, para quê? Ao contrário. Por isso, atenção. Há um grande pensador que muitos conhecem aqui, chamado Padre Antônio Vieira, um grande português que viveu no Brasil. Padre Antônio Vieira começa um sermão dizendo: o peixe apodrece pela cabeça. O peixe apodrece pela cabeça. Já viu um peixe apodrecer? Ele apodrece da cabeça para o resto do corpo. E há pessoas que apodrecem pela cabeça. Isto é, uma cabeça que é morna, fútil, banal, inútil. Bom, ficamos com essa reflexão do Cortella e analisem os pontos que o professor colocou para vocês aqui, sejam críticos, levantem mais pontos para melhorar a educação, porque vocês estão entrando nesse meio e nós precisamos de transformação, tá? Então aí ficamos por aqui hoje, né? Até a próxima aula.